Meus irmãos, Eclesiastes, capítulo, o tábua que quebrou ontem, pense como eu estou desarmado. Ontem não, quinta-feira. Foi ontem. Não foi que foi. Eu, quando leio esse texto, quando escuto esse texto, eu me preocupo bastante. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo a partir do 2, que diz: lembre-se, antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol e a luz das estrelas perderão brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços, que sempre o defendeu, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são tão fortes, ou que outrora foram fortes, ficarão fracas, e os seus dentes cairão, e sobrarão poucos dentes para que você possa mastigar a comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá ver as coisas claramente. Você ficará surdo e poderá ouvir barulho, e não poderá ouvir barulho na rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho de uma música, tocando, e levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. Então você terá medo de lugares altos, e até o caminhar para você será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o gosto das coisas. Nós estamos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro que se despedaça quando a corda cai do pulso e se parte. Então nosso corpo voltará ao pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará a Deus que o deu. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu li o capítulo 12 de Eclesiastes. Eu sei que vocês sabem que os dois capítulos mais conhecidos do livro de Eclesiastes são exatamente o capítulo de número 3 e o capítulo de número 12. O 10 fica em terceiro lugar. Então percebam bem. No Adão, o Senhor entendeu alguma coisa do que eu li? Não. Então, nós estamos. Sobre, como eu falei no início, lembra? Vocês querem palavras diferentes, mas são mesmas. Quem estava falando já não sabe explicar aqui, não sabe? A gente entende uma coisa nenhuma. Eu estou lendo uma coisa, eu estou lendo outra. Mas pode ser a mesma coisa, só que eu não entendo que é a mesma coisa. Vamos lá, mas eu vou entender. 20 minutos. Aqui nós estamos falando de um homem. Isso é claro, né? Este homem era Salomão. Diz a história, irmão, que Salomão aqui tinha entre 80 e 90 anos. 80 e 90 anos. Aí ele diz, no versículo 1, que eu não li, ele diz: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Porque quando você não lembra do Criador enquanto é jovem, e deixa para se lembrar do Criador quando Salomão se lembrou, É o que não pode. mas pastor, é verdade, mas Salomão não lembrou do Senhor quando ele era jovem, ele lembrou. Mas no período da juventude de Salomão, apesar de ele ter pedido a Deus sabedoria, ele usou uma estratégia para não guerrear com nenhum dos seus adversários em volta. Primeiro, que não ia ter guerra no tempo de Salomão, porque Davi matou todos os inimigos de Israel. Mas Salomão, para querer fazer paz com todo mundo, ele casa-se com 1000 mulheres. 700 princesas e 300 concubinas. Então, ele tem um relacionamento com 1000 mulheres. Não estou dizendo aqui que ele levou todas elas para o quarto, mas ele teve um relacionamento que, se não fosse assim, não estava escrito. Então, lembre-se. Eu acho que ele levou tantas baias mesmo. Ele não dava conta de tudo. É para comer mulher, para vai.
E o velho dele escondido. Acaba com o morto. Eu vou pagar isso tudo, né? Até o cachorro vai olhar. Olha pra casa. Sabe, esse livro dá pra acontecer. Aí, mas Madão, quando a Bíblia diz que Salomão teve acesso a essas mulheres, não significa que ele teve relacionamento sexual com todas. Significa que todas estavam à disposição dele a hora que ele quisesse. A hora que ele quisesse. Então, nem todas ele teve relacionamento. Mas se ele quisesse com qualquer uma das 1000, estava à disposição dele. Dizer essa aqui. Exatamente. Deu mais não de um. Seja para fazer um café, ou seja para levar para o quarto. Estava à disposição dele. Então, entenda. Ele, com toda a experiência de quem teve um certo relacionamento leve ou mais pesado com 1000 mulheres, ele diz, lembre-se do Criador, lembre-se dele quando você é jovem. Antes que chegue o tempo que você achará que a luz do sol e das estrelas perderam o brilho. Você acha que alguém em sã consciência vai achar que a luz do sol e das estrelas perderam o brilho? Por mais velho que esteja? Não, né? Mas por que Salomão disse isso? Porque ele estava dizendo, antes que os seus olhos se escureçam, antes que você fique cego. Lembre de Deus antes que a cegueira atinja a sua vida espiritual. Lembre-se de Deus antes que a cegueira atinja a sua vida física. Lembre-se de Deus antes que a cegueira faça você não poder mais se conduzir por si mesmo e depender dos outros. Lembre-se de Deus, porque lembrar de Deus nas horas difíceis é fácil. O complicado é você lembrar de Deus quando tudo está bom. O complicado é você lembrar de Deus quando tudo parece estar tranquilo, quando você é jovem, quando as pernas fazem o que você quer, quando os braços fazem o que você quer. É difícil lembrar de Deus. Quando você está assim, a vontade que dá é lembrar do mundo, das coisas do mundo, da música do mundo, do pecado do mundo, que afasta você de Deus. Agora, quando você está como Salomão, que pensa que a luz do sol e das estrelas foram-se embora, não existe mais, está cego, não vê nada. Ele, de forma ainda muito sábia, ainda em condições de escrever, ele diz, lembre-se do seu Criador, antes que as nuvens de chuva nunca vão embora. Como assim? Será que quando a pessoa fica velha, nunca vai ter verão, é só inverno, só nuvem de chuva? Claro que não. Quando a pessoa fica velha, começa a ter problema na visão, a primeira frase que a gente escuta é eu estou vendo tudo embaçado, tudo nublado. Era isso que Salomão estava dizendo. Antes que as nuvens de chuva vão embora, porque a visão da gente escurece e parece que a gente só vê uma nuvem de embaixo na nossa frente. E a gente não consegue mais enxergar sem óculos ou com óculos, dependendo da situação. Quando chega a idade, a catarata bate e você às vezes não cuida e você acaba perdendo a vista. Eu conheço 2 tecladistas, um nasceu cego e o outro perdeu a visão. Mas até outro dia estava enxergando. Faz uns 15 anos que ele é cego. Mas antes disso ele enxergava. De repente, ele só vem escuridão. Aí Salomão diz, lembre do seu Criador antes, então dos seus braços, que sempre defenderam você, começará a tremer, e as suas pernas, que são fortes, ficarão fracas. Eu conheço um pastor que tem mal de Alzheimer, mal de Parkinson. E quem conheceu o pastor, sabe, o pastor Emanuel, sabe que ele era homem de carregar tranquilamente 2 sacos de cimento na cabeça. Tranquilo. Quando uma pessoa carregava um morrendo, ele pegava 2 como se fosse um saco de 10 quilos. Hoje, o pastor Emanuel não consegue ficar em pé muito tempo. E ele tem 60 anos, 55 por aí. Mas a enfermidade bateu nele de uma forma tão pesada que ele não sente mais o seu lado esquerdo e não consegue mais ficar em pé por muito tempo. O seu braço esquerdo não tem força para nada e só treme de forma desenfreada. Até outro dia, o pastor Emanuel, como eu disse, carregava 2 sacos de cimento na cabeça. Até outro dia, ele praticamente sozinho construiu uma igreja no tijolo,
botou as madeiras, cobriu praticamente sozinho. Ele fez o reboco por toda a estrutura, chapiscou, fez tudo sozinho. Aí o parto suíço chega. Olha lá, o pastor Manuel quase entregue à enfermidade. Mas o que eu fico vendo é que as pessoas que hoje, aqui nessa localidade, estão afastadas de Deus. Dos três, ou os três, ou elas pensam que não vão perecer, ou elas pensam que não vão morrer, ou elas pensam que é melhor o diabo que Deus. Dos três, ou os três. Não entendi. Você adivinha? O que eles querem? O diabo. Que é o diabo. É. Certamente. Aí Salomão diz: então seus braços que te defenderam. Irmão Adão, outro dia eu dei uma queda dentro do carro e Pulou. eu sou pulou, desculpa. Ele acredita tanto na força dos braços dele que ele queria parar um carro com pessoas dentro com 1.300 quilos. O carro com 1.300 quilos, o carro sozinho pesa 1.300 quilos. Imagine descendo comigo dentro, com mais pessoas dentro, está mais pesado ainda. E o Adão confia tanto nos braços dele. Mas eu pensei nisso, eu pensei Eu fiquei admirado, Madão, porque o senhor não só acreditou na força dos braços, mas da perna do senhor correr, queria correr na frente do carro e colocar o braço para na hora que eu botei a perna para ficar em pé, a perna caiu. Porque já botou a perna doente, né? Porque foi a perna doente. Mas por que com tanto foi ficar prata? Mas se fosse um Adão de 30 anos atrás, Porque lá no final. certamente. Aí o cara não quer pular. De 30 anos atrás, eu pegava uma estrada de bicicleta que ia pular para o outro lado. Pegava na cabeça aqui, do outro lado. É por isso que mandou. Por isso que Salomão disse, é bom lembrar de Deus na juventude. Pastor, mas não vale a pena não a gente lembrar de Jesus na velhice. Vale. O que Salomão quis dizer é o seguinte: aproveite quanto antes para você ter tempo, condições para fazer para Deus o que Ele deseja que você faça para Ele. Perceba, é muito simples entender isso, esses versículos. Ele diz: antes que os seus dentes caiam e sobrem poucos para você mastigar. Nessa hora que eu estava lembrando desse texto, eu lembrei de uma. É para mim, sabe? É que já não tem dito, né? Ah, só na boca, sabe? Tem 4 só. O senhor sabe quanto dente uma boca normal tem? Sei não. São 32. Quer dizer, de 32 foi-se embora 28. 28. 28! Subiram daí. O senhor só tem 4 e... Não tem nada, tem tudo. Não, tem 4. Eles foram arrancados daí, só tem 4. O Dico e o Teco e mais alguns dois. Mas Salomão aqui, mano, está com 80 anos. Com isso eu estou querendo dizer que o senhor ainda está novo. Mas aqui tem que ter muito, É. Mas a vez era outra lá. Então, perceba bem. Aí Salomão diz: a sua vista ficará fraca e você perderá, e você não poderá mais ver as coisas claramente. Se fosse complementar, já que a mensagem é para o senhor, pedirá os óculos da irmã Maria. Mas entenda bem, as primeiras características que você vai enfraquecendo, e pior que a gente não percebe. Na minha cabeça, eu tenho a mesma força nos braços que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Eu sei que eu não tenho, mas na minha cabeça eu tenho. Por isso que eu entendi que chegou naquela situação. Na minha cabeça eu tenho a mesma força de 20 anos, mas eu sei que eu não tenho. A idade vai chegando, e quando você não faz o que Deus quer que você faça, enquanto você não se doa, quando Deus quer que você se doe, quando vai chegando a idade, você vai tendo a vontade, mas não está tendo força. Por isso que eu estava ministrando quinta-feira passada, e Deus disse para Josué: sede forte e corajoso, porque às vezes você tem até coragem, mas cadê a força? Muitas vezes, quando você é novo, você tem até força, mas cadê a coragem? É bom quando nós unimos juventude com força e a coragem. Perceba bem, nós precisamos
servir ao Senhor enquanto a vista estiver boa, enquanto os braços estiverem com força, enquanto as pernas se sustentarem em pé, enquanto a comida tiver os dentes para mastigar a comida. Nós deveremos servir ao Senhor enquanto a vista está vendo as coisas claramente, enquanto os ouvidos estiverem podendo ouvir todo o barulho da rua, porque chegará um tempo que você não ouvirá nem o moendo da música. Sabe o que é o moendo da música? Mas Salomão estava dizendo aqui, o moendo da música é aquele negócio que minha avó fazia muito quando eu era bebê, para dormir, minha mãe. Isso é o moendo da música. Aí Salomão diz: siga o Senhor, busque o Senhor, procure o Senhor, enquanto você pode ouvir bem. Mas pastor, mas eu não procurei. Então aproveite o pouco de energia que você tem, ainda consegue ouvir, trabalhe para o Senhor. Aproveite a voz que você tem, está rouca, está cansada, não vem a juventude, aproveite agora, trabalhe para o Senhor. Aproveite os dentes que você tem ainda para mastigar, não vem na juventude, mas agora abre a sua boca, use a sua língua para falar do Senhor. Ei, entenda bem, precisamos aproveitar antes que ficarmos surdos. Então você terá medo de lugares, diz o versículo 5. Altos, até caminhar será perigoso, e os seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o gosto pelas coisas. Eu estava me imaginando isso quando eu lembrei do meu avô. Meu avô morreu com quase 92 anos. Meu avô faleceu em 2008. Ele nasceu no dia 17 de abril de 1917. Faleceu em 2008. Viveu muito ano. Viveu. Morreu com 87. Morreu em 2008, né? Pronto, meu avô nasceu em 17 de abril de 17. Faleceu em 2008. 92, 92 assim. 91. Aí ele dizia: estou cansado de viver. Não tenho mais vontade de comer nada. Teve uma fase, enquanto a minha avó era viva, minha avó faleceu em 2003, ele passou um bom tempo que à noite ele só comia papo. Naquele tempo era tradição arrancar o dente, né? Ele deixava a dentadura dentro do corpo lá. O achado dele fez? E comia só papo. Queria meter enxada para cima para fazer a limpeza no quintal que ele tinha. Mas tinha vontade, mas as pernas não obedeciam. O cansaço causado pela Souza Cruz. Você sabe o que é Souza Cruz? O cansaço causado pela Souza Cruz o impediu de viver mais de 100 anos. Ele fumou 40 anos, 3 carteiras por dia. Às vezes ele queria ir para a igreja, mas as pernas, os braços não permitiam. Ficou surdo, ele não ouvia nada, principalmente com um dos ouvidos. E eu lembrava, toda vez que eu olhava para ele, eu disse: eu preciso trabalhar para Jesus enquanto eu sou jovem, porque vai chegar a hora, talvez, eu não acredito que essa geração chegue aos 90 anos. Não acredito. A minha geração chega aos 90 anos. Chega. Eu tenho que trabalhar para o Senhor antes que chegue a essa situação. Porque a pior coisa é você querer andar e não conseguir. Querer ouvir e não conseguir. Querer usar os braços para fazer uma coisa simples. Dizia um sábio que a melhor função para o braço esquerdo que Deus fez foi para coçar o braço direito. E a mesma coisa, o braço direito, a melhor função que Deus fez para os braços, o braço direito foi coçar o braço esquerdo. Já pensou uma coceira aqui sem braço? Cagueira. Então, perceba, antes o cabelo fique branco e nós temos medo de cair, de andar sozinho. É um perigo a gente andar sozinho com as pernas fracas, mano. É um perigo a gente andar sozinho, um negócio chamado labirintite. É um perigo a gente andar sozinho, porque é um risco. Caiu, quebrou, a mãe da dele levou uma queda, nunca mais saiu da cama. Então,
Receba bem. É importante a gente trabalhar para o Senhor enquanto jovem. É bom trabalhar para o Senhor enquanto está em ferrugem. Vou culto hoje de novo. É ruim enquanto em ferrugem. Porque vai ter dias que você vai querer vir e as suas pernas não vai querer deixar. Manda o bom me arrastar para cá. Pega na base e vai ligar para lá. Dá um jeito. Mas tem situações que ele impedem. Porque hoje tem a diabetes, hoje tem isso, tem aquilo outro, que vai te matando por dentro. Mas não é beleza, é igreja, que eu já falei aqui, testemunho isso. Ela hoje quer ir para a igreja, mas não consegue sair de cima da cama. Mas ela trabalhou para Jesus no tempo da sua juventude. Mas hoje quer trabalhar, juventude não, na sua fase adulta. Hoje quer trabalhar e não tem como. Aí Salomão termina dizendo: a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro que se despedaça quando a corda se toca e ele se para. Sabe o que é essa lamparina de ouro que Salomão quer dizer? O nosso corpo. Sabe o que é as correntes de prata que Salomão quer dizer? As nossas pernas. Quando você quer ficar em pé e as pernas não permitem, elas se partem. As pernas não dão estrutura mais para o corpo e você acaba desfalecendo. Salomão dá um conselho aqui perto da sua mão. Aí ele diz: então o nosso corpo voltará ao pó da terra de onde veio, e o espírito voltará para Deus que o deu. Mas tem um irmão, Vai acontecer. tem um irmão lá O Espírito vai voltar para em Deus. Sete Casas Se que ele diz seja com Cristo ou não. que a gente tem que ir morrendo aos poucos. Eu até que discordo desse negócio. Não tem que ir morrendo aos poucos, não. É melhor você Prazer no céu. E que está sofrendo. sofrer de uma vez. A minha família morreu quase aqui, quase tudo. O meu filho foi para o banheiro de noite e vai ser o dia duro lá. Aqui, esperou até que por ele está lá. Outro tio foi lavar uma caixa d'água, morreu lá. Pô, aí eu me Mas eu falei assim. Mas não tem certo também, ele é bom. Mas não sabe disso antes. É? Não nos avise antes. Não, que de repente fazer ninguém, que é bom todo. Mas o Senhor sempre tem seus culpas, né? Agora pegou mesmo. Mas que nós possamos aprender com Salomão. É uma lição muito interessante. Sirva ao Senhor enquanto você tem vida. Sirva ao Senhor enquanto você pode vir à casa de Deus. Ô pastor, quando não puder mais, continue servindo com a sua boca, com a sua garganta. Agora não vou ser crente mais, porque eu não posso mais ir para a igreja. O crente é crente na igreja, em casa, no trabalho, na rua, no supermercado, no banheiro público. Onde ele for, ele é crente. Mas enquanto você tiver condições, enquanto eu tiver condições, lembre-se de estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, o que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e como Ele quiser. Amém? Vamos orar? Senhor, ensina-nos a lembrar-nos do Criador em todas as fases da nossa vida e não só na nossa mocidade. Ensina-nos, Senhor, a sermos pessoas que agradem a Ti em todos os nossos aspectos. Enquanto nós pudermos estar sobre as nossas pernas, enquanto o nosso tronco puder ficar erguido, que nós possamos Te servir. E quando isso não puder mais acontecer, que nós possamos continuar Te servindo. Antes que a vista escureça e depois que a vista escureça. Antes que os dentes caiam e depois que os dentes caírem. Antes, Senhor, que as nuvens batam sobre a nossa visão e depois que as nuvens batam sobre a nossa visão. Nos ensina com Salomão, Senhor, a nunca nos afastarmos de Ti. Que nós não sejamos um crente Salomão, mas que sejamos um crente exemplo, um crente dedicado, um crente que viva como Salomão viveu nos seus momentos áureos, te servindo com sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Traz-nos amanhã, Senhor, do culto aqui, para adorar o Teu nome. Em nome de Jesus,
Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo sejam com você, sua casa, sua família, sua vida. Em nome de Jesus, amanhã nós estaremos aqui. Você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe. Até amanhã. Vamos pra lá. Ele já sabe seu horário. Ele hoje ficou muito apeado. Veio muito cedo.